Eu nunca pensei que chegaria a esse ponto. Nunca imaginei que seria essa pessoa, aquela que trai. Mas aqui estou, contando uma história que eu nunca quis contar, mas que preciso dividir. Porque, de alguma forma, isso me consome. E eu preciso falar sobre isso. Eu me lembro exatamente de como tudo começou. Pequenas conversas que não tinham nada demais, encontros casuais que pareciam inofensivos. Ele era o melhor amigo do meu marido, alguém de quem sempre gostei. Não havia intenção, até que começou a haver. Eu sei que isso soa clichê. Talvez seja. Mas as coisas mudaram lentamente. Pequenas trocas de olhares, uma proximidade que antes não existia, e, de repente, eu estava envolvida em algo que sabia que era errado. Eu lembro da primeira vez que aconteceu. Meu coração estava acelerado, e eu sabia, naquele momento, que estava cruzando uma linha da qual não haveria volta. Ele me olhou de uma maneira que nunca tinha olhado antes, e eu cedi. Não sei explicar por quê. Talvez fosse a emoção do proibido, ou a necessidade de sentir algo diferente. Mas eu sabia que estava destruindo tudo que construí com meu marido. A culpa me atingiu imediatamente. Foi como uma onda que me afogava. Eu queria correr, desaparecer, fingir que aquilo nunca tinha acontecido. Mas ao mesmo tempo, havia algo em mim que não conseguia parar. Eu sentia uma conexão com ele, uma atração que parecia me prender a esse erro, como se fosse impossível voltar atrás. Depois daquela primeira vez, as coisas ficaram mais fáceis, e, ao mesmo tempo, mais difíceis. A culpa ainda estava lá, mas os encontros secretos se tornaram uma espécie de hábito. Eu sabia que estava mentindo para meu marido, traindo sua confiança, mas cada vez que eu estava com seu melhor amigo, era como se eu estivesse fugindo de uma realidade que já não me satisfazia. Eu sabia que não poderia continuar assim. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia como parar. Ele começou a perceber as mudanças. As desculpas, os momentos em que eu evitava seus olhares. Meu marido não é bobo, ele começou a desconfiar. Eu podia sentir isso. E toda vez que ele me perguntava algo, meu coração disparava, como se a qualquer momento ele fosse descobrir a verdade. Mas ele confiava em mim, e essa confiança me destruía ainda mais. Eu sabia que precisava parar. Que cada vez que eu me encontrava com o melhor amigo dele, eu estava me afundando ainda mais. Mas havia algo dentro de mim que continuava me puxando para ele. Um desejo, uma conexão, que eu não conseguia entender. E, ao mesmo tempo, o medo de perder tudo o que eu tinha com meu marido me assombrava. Era um ciclo vicioso, e eu não conseguia sair. Eu comecei a me arrepender de tudo. Não conseguia mais olhar nos olhos do meu marido sem sentir que estava destruindo nossa vida. Cada momento com o melhor amigo dele se tornava mais pesado, mais difícil de carregar. Eu queria voltar no tempo, queria consertar o que estava quebrado, mas já era tarde demais. E eu sabia disso. Eu me pergunto todos os dias se poderia ter evitado isso. Se, de alguma forma, eu pudesse ter impedido que essa traição acontecesse. Mas a verdade é que, uma vez que comecei, foi como se algo tivesse me puxado para um buraco do qual eu não sabia como sair. E agora, tudo o que me resta é a dúvida se algum dia eu conseguirei reparar o que fiz. E agora, vivo com o medo constante de que meu marido descubra. Cada vez que ele me olha, eu sinto que ele sabe. Que ele sente que algo está errado. E esse medo me paralisa. Eu não sei se algum dia terei coragem de contar, ou se algum dia ele descobrirá por conta própria. Mas, até lá, essa verdade me sufoca. Já pensei inúmeras vezes em confessar. Em sentar na frente do meu marido e simplesmente dizer tudo. Desabafar, tirar esse peso das minhas costas. Mas, o medo me paralisa. Não sei o que ele faria, o que aconteceria com o nosso casamento. Será que ele me perdoaria? Ou será que isso seria o fim de tudo que construímos? E se eu o perdesse para sempre? Se eu destruísse nossa família por algo que nem eu mesma consigo entender completamente? O medo de perder tudo me impede de falar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, a culpa me mata um pouco mais a cada dia. Eu me afastei dele, do melhor amigo do meu marido. Era o que eu precisava fazer. Mas não é fácil, porque ele continua presente na nossa vida.
Meu marido vê regularmente, eles jogam juntos, saem para tomar uma cerveja. E toda vez que isso acontece, sinto um aperto no peito. É como se a traição estivesse sempre ali, entre nós, mesmo que ninguém fale sobre isso. Eu vejo ele sorrindo, conversando com meu marido, e é como se nada tivesse acontecido. Mas eu sei que algo mudou. Talvez ele também saiba, mas finge que não. E isso me destrói. Nosso casamento nunca mais foi o mesmo. Não sei se é por causa da traição ou se algo já estava errado antes disso. Mas as coisas mudaram. As conversas são mais curtas, o carinho é menos frequente, e eu me pergunto se ele sente que algo está errado, mas escolhe não dizer nada. Talvez seja o medo de perder tudo também. Às vezes, eu queria poder voltar no tempo e fazer tudo diferente. Não sei se nosso casamento estaria melhor, mas pelo menos eu não estaria carregando esse segredo horrível comigo. Eu estou presa em um ciclo de culpa e medo. Cada dia que passa, parece mais difícil tomar uma decisão. Falar a verdade ou continuar vivendo com essa mentira? Ambas as escolhas parecem impossíveis. Mas eu sei que, em algum momento, terei que fazer uma escolha. E eu tenho medo de qual será o resultado, de qualquer lado que eu escolha. Eu me arrependo de tudo. Eu me arrependo de cada olhar, de cada encontro, de cada mentira. Se eu pudesse voltar atrás e nunca ter cruzado essa linha, eu faria isso. Mas não posso. E agora, tenho que viver com as consequências das minhas ações. O arrependimento é o meu único companheiro agora. E ele não vai embora. Nós nos encontramos uma última vez. Ele tentou falar comigo, tentou justificar o que aconteceu, como se houvesse alguma explicação para tudo isso. Mas eu não consegui ouvir. Eu disse a ele que tudo tinha que acabar, que eu precisava salvar o que restava do meu casamento, mesmo que isso significasse nunca mais olhar para ele. E ele aceitou. Não havia mais nada a ser dito. Agora, em casa, o silêncio é quase insuportável. Eu olho para o meu marido e me pergunto o que ele pensa, o que ele sente. Será que ele sabe? Será que ele suspeita? O silêncio entre nós cresce a cada dia, e eu me pergunto se algum dia ele vai explodir em palavras que não quero ouvir. Eu estou vivendo no limite, esperando pelo momento em que tudo desmorone. Eu mal consigo dormir. A culpa é como um peso constante no meu peito, me lembrando, a cada segundo, do que eu fiz. Eu tento seguir com a vida, mas é impossível. Porque essa traição me persegue em tudo que eu faço. Cada sorriso do meu marido, cada momento que passamos juntos, é um lembrete do que eu destruí. E eu não sei se algum dia essa culpa vai desaparecer. O medo da verdade é insuportável. Eu fico imaginando o dia em que ele descobrirá tudo. Será que ele vai me odiar? Será que ele vai me perdoar? Ou será que ele já sabe, mas escolhe viver com isso, assim como eu? Eu não sei o que é pior, viver com a mentira ou enfrentar a verdade. Eu fiz uma escolha terrível. E essa escolha mudou tudo. Eu destruí a confiança do meu marido, meu casamento, e minha própria paz de espírito. Não há conserto para isso, não há volta. Só resta viver com as consequências, seja qual for o caminho que eu escolha. Eu só espero que, um dia, eu possa me perdoar. Porque, no fim das contas, essa é a parte mais difícil. Eu fico pensando, será que existe uma chance de recomeçar? De tentar esquecer tudo isso e reconstruir o que foi quebrado? Às vezes, me pergunto se é possível seguir em frente, se há algum futuro para mim e para o meu casamento depois de tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, como posso recomeçar se essa culpa me acompanha a cada passo? Eu não sei se consigo olhar para ele da mesma forma, sabendo do que fiz. Cada dia que passa, parece que estamos mais distantes. O silêncio entre nós é ensurdecedor, e o carinho que costumávamos ter parece um eco distante. Não sei se ele percebe, mas sinto que estamos nos afastando, lenta e dolorosamente. Eu queria poder voltar no tempo, antes de tudo isso acontecer, antes de eu ter cruzado essa linha. Mas agora, parece que estamos presos em uma espiral de silêncio e distância. Mentir para ele todos os dias é como uma tortura. Cada vez que ele sorri para mim, eu sinto um aperto no peito. Eu deveria estar sendo honesta, deveria estar confessando. Mas como eu poderia? Eu arriscaria perder tudo. E isso me assusta demais.
É uma dor que eu mesma criei, uma prisão que construí com minhas próprias ações. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso continuar assim. Cada dia que passa, essa mentira se torna mais pesada. Cada momento ao lado dele, cada conversa, é como se estivesse vivendo uma farsa. Eu não sei quanto tempo mais vou aguentar. Estou presa entre o medo e a culpa. E não sei qual deles vai me destruir primeiro. Eu preciso encarar a verdade. Preciso admitir para mim mesma que não posso mais viver dessa forma. Essa traição, esse segredo, eles estão me corroendo por dentro. E se eu não fizer algo, vou acabar perdendo mais do que já perdi. Talvez a verdade seja o único caminho. Mesmo que isso signifique perder tudo. Eu sei que não posso continuar assim. Mentir para ele é mentir para mim mesma. Mas ao mesmo tempo, o medo me paralisa. Eu não sei o que ele vai fazer, como ele vai reagir, se ele vai me perdoar ou me odiar. E isso me assusta tanto quanto a culpa que já carrego. Mas eu também sei que não posso continuar vivendo uma mentira. E, no fundo, sei que essa é a única saída. Eu sei que contar a verdade pode destruir tudo. Mas talvez, só talvez, seja o único jeito de encontrar alguma paz. Porque continuar vivendo com esse segredo, isso é insuportável. A verdade tem um preço. E eu estou disposta a pagá-lo. Eu sabia que não podia mais adiar. Era como estar em uma encruzilhada, sem ter certeza de qual caminho seguir. Mas, no fundo, eu sabia qual era a decisão certa. Eu não podia mais fugir da verdade. Não podia mais continuar vivendo uma mentira. Será que eu tinha coragem para isso? Será que eu estava preparada para perder tudo? Eu não sabia a resposta, mas sabia que continuar como estava não era mais uma opção. Eu queria tanto voltar atrás. Queria apagar tudo o que aconteceu. Mas, infelizmente, a vida não funciona assim. Não importa o quanto eu desejasse, o passado estava lá, e eu não podia simplesmente fazer de conta que nada aconteceu. Por um momento, pensei em esquecer. Fingir que nada aconteceu e continuar vivendo essa mentira. Mas era tarde demais para isso. O espelho não mente. Ele reflete exatamente quem somos, com todos os nossos erros, arrependimentos e falhas. E ali, olhando para mim mesma, eu percebi o quão longe havia ido. Eu mal conseguia me reconhecer. A pessoa que eu me tornei, depois de tudo o que fiz, era uma completa estranha para mim. Eu queria ser forte o suficiente para encarar a verdade. Mas naquele momento, eu me sentia tão pequena. Tão fraca. O peso da culpa é esmagador. É como carregar um fardo invisível que se torna mais pesado a cada dia. E não importa o quanto eu tentei justificar minhas ações, no fundo, eu sabia que nada podia aliviar esse peso. Eu traí não apenas o homem que confiou em mim, mas também traí a mim mesma. E isso é algo que vou carregar para o resto da minha vida. Eu sei que a vida nunca mais será a mesma. A dor e o arrependimento serão companheiros constantes. Mas, ao menos, enfrentarei a verdade. O medo não vai mais me paralisar, e eu farei o que for preciso para tentar reparar o que pode ser reparado. Talvez nunca haja perdão, nem de mim mesma. Mas, ao menos, haverá honestidade.